Abra comigo aí. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 15. Capítulo 3, capítulo 15 não, Timóteo só tem só tem 5 capítulos, 1 Timóteo, ou é 6, né? 6 capítulos. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, hoje eu estarei terminando essa série. Eu comecei dia 11 de setembro, falando sobre a igreja como a casa de Deus, a igreja como família de Deus. Domingo passado, eu falei sobre a igreja como eclesia, né? Aliás, no domingo retrasado, eu falei como a igreja como eclesia, que é o ajuntamento, a Assembleia dos Santos. Domingo passado, então, eu comecei a última parte, que foi igreja como coluna e fundamento da verdade. Então, hoje eu estou terminando. Pela manhã, quem ministrou essa palavra foi o Tiago Lira. Ele teve a responsabilidade de pegar o meu esboço e pregar hoje de manhã, mas eu sei que foi uma bênção, né? E hoje à tarde, então, eu estou aqui finalizando com vocês, né, essa série. Paulo diz assim a Timóteo: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então vamos orar. Põe a mão assim no seu coração. Senhor, nós dependemos do Espírito Santo nessa hora, e nós pedimos a assistência sobrenatural do Espírito de Deus, abrindo o nosso entendimento, trazendo revelação. Eu oro para que não seja eu falando, mas o Senhor através de mim. Também nessa hora colocamos nossas mentes, emoções, sentimentos debaixo do sangue de Jesus, e todo espírito maligno que queira interferir, Senhor, que queira distorcer, que queira torcer as Escrituras, nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor seja o único a dominar neste ambiente. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Diga amém. Então, semana passada, no domingo, eu comecei, né, essa terceira parte, dividi em duas, e falei que a igreja é coluna da verdade e a igreja é fundamento da verdade. O que é isso? Deus deixou a igreja na terra com duas missões, além, claro, de muitas outras, mas dentro desse contexto, a igreja foi colocada na terra primeiro para exibir a verdade, mostrar, declarar a verdade. Uma coluna naquele tempo, né, Paulo estava pensando no templo, nos templos gregos que tinham várias colunas, né? Coloca aí para mim a foto de um templo grego. Então eram várias colunas. Essas colunas não apenas sustentavam o telhado, mas elas embelezavam, certo? Então nós estamos aqui tomando esse sentido. A verdade, ela precisa ser exibida. Por quê? Porque o mundo caído precisa da verdade de Deus contida nas Sagradas Escrituras. A verdade de Deus embeleza este mundo mau. O mundo, desde que o pecado entrou, foi destruído. A beleza do mundo, ela foi manchada. Então a igreja, ela exibe a verdade de Deus. E quando exibimos a verdade, embeleza. O sal salga e a luz ilumina. Depois eu falei que a igreja é o fundamento da verdade. E aí eu mostrei, pode passar aí, numa outra foto eu mostrei que as colunas estavam sobre uma base muito sólida, uma base muito firme. As colunas estavam fixadas sobre o fundamento, que por baixo tinha um alicerce. Então eu disse que o alicerce é Jesus, sobre o alicerce está o fundamento, que hoje nas construções modernas a gente chama de sapata, e sobre então a sapata é construída as paredes. Ali no caso são colunas. E o que é que isso mostra? Que a igreja sustenta a verdade. A gente não apenas exibe temporariamente, a gente não apenas mostra a verdade de vez em quando, não. A igreja se mantém ao longo dos séculos mostrando a verdade de Deus. A igreja proclama, mas ela sustenta.
é mais difícil sustentar, não é? Muitas pessoas, elas são apenas de momento. Então, dado o momento, elas falam a verdade. Aí depois, por uma pressão, por uma perseguição, elas recuam. Não, a igreja, ela se mantém. Mesmo debaixo de pressão, de críticas, de perseguição, a igreja, ela sustenta a verdade. Ok, eu não vou então mais repetir tudo, mas eu queria apenas dar essa introdução. A pergunta que nós vamos fazer hoje é: o que é a verdade? Nesse mundo onde nós estamos vivendo, onde a mentira está imperando em todas as camadas da sociedade. Infelizmente, nós estamos vendo um aumento da mentira em tudo. Nos negócios, na família, na política, né, nos relacionamentos. Hoje a gente fica assim, quem está falando a verdade? É uma guerra de narrativas, né? E essa semana se prepare, porque essa semana a coisa vai pegar. Mentiras, bombardeios, frases, fatos, e a gente fica, será que é verdade, será que não é? O que é a verdade? E eu queria que você tirasse os olhos agora do contexto que nós estamos vivendo como nação. E agora você voltasse os olhos para a verdade eterna. O mais importante é a verdade eterna. O que é a verdade? Essa pergunta é uma pergunta milenar. Inclusive, Pôncio Pilatos, na época lá, ele era representante do governo romano na Palestina, ele era um procurador, e quando Jesus vai até ele, Pôncio Pilatos, conversando com Jesus, diz assim: e o que é a verdade? Esta pergunta, irmãos, ela é chave. Porque a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A verdade não é apenas um conjunto de ideias que foram reunidas, compiladas, organizadas. Sim, também é. Mas eu quero te dar o sentido principal da verdade. A verdade é uma pessoa. Veja comigo, Evangelho de João, capítulo 8, 32. Olha o que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos declarar isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na versão aqui é: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus estava dizendo: vocês me conhecerão, e por me conhecer, vocês serão libertos da mentira. Vocês serão libertos da mentira principal. Qual é? A mentira do pecado. A mentira principal não é aquela que está na boca das pessoas no dia a dia. Isso é são mentiras também, né? Quando alguém pergunta uma coisa a outra pessoa e a pessoa esconde, omite, distorce, fala uma coisa totalmente diferente, o nome disso é mentira. Mas essa mentira do dia a dia, ela foi originada em uma mentira maior, em um engano maior. E qual é o engano maior? O pecado, quando entrou no coração do homem no jardim do Éden, ali se instalou a maior mentira de todas. O homem não precisa de Deus, o homem pode ser igual a Deus, o homem pode fazer suas próprias regras, o homem não precisa submeter sua vida a ninguém, o homem pode ser independente, porque o homem é isso, aquilo, é rico, é famoso, é inteligente. Essa é a maior mentira de todas, a independência. Foi isso que Satanás quis convencer Adão e Eva. E Jesus vem como o segundo Adão, para destruir a mentira semeada no primeiro Adão. E Jesus estava assim, batendo em seu peito, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Queridos, a verdade que se conhece, diga comigo, a verdade que se conhece é que me torna livre. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não é apenas a verdade mentalmente
conhecida, produzida. Esse conhecimento é um conhecimento prático, é um conhecimento experimental. Conhecimento na Bíblia não é apenas você estudar teologia e saber tudo, mas é provar, é experimentar, porque a verdade é uma pessoa, e uma pessoa você conhece, uma pessoa você se relaciona. No momento aqui conexão, inclusive, a gente vai movimentar mais esse momento de conexão. Vocês estão muito parados, né? Vocês estão muito parados. A gente vai dar uma modificada. Eu acho que a gente vai deixar para tirar foto depois, ou então não tira mais foto, porque o mais importante não é foto em rede social. O mais importante é eu me conectar com alguém. E eu fui ali conhecer aquele casal, né? Conhecer entre aspas. Por quê? Porque eu não conheço. O fato de eu ir lá, como é seu nome? Ela me disse Tassi. Acertei? E aí eu perguntei a ele, como é o seu nome? E agora eu esqueci. Wilson. Aí ela disse, Tassi e Wilson. Muito prazer, Tassi. Muito prazer, Wilson. Bem-vindos. Eu conheci eles? Não. Agora, se a gente conviver, se eles forem lá em casa, se eu for na casa deles, se a gente comer juntos, se a gente conversar, se a gente viajar, aí eu vou conhecer. Por quê? Porque conhecimento não é apenas algo mental, superficial. O conhecimento aqui é experimental. Eu preciso conhecer a verdade e me apropriar dela para ser liberto. Jesus consigo traz a verdade. E eu estava aqui cantando essa canção, Para Ti Eu Vou, e tem uma parte que diz, e as mentiras, repete aí para mim, me ajuda aí. E as mentiras que ouvi se esvaem, se esvaziam, quando eu me entrego a Ti. Olha só, quando é que a mentira cai por terra? Quando eu me entrego à verdade, quando eu me relaciono com a verdade. Tem muitas mentiras, irmãos, ao nosso respeito. Tem muitas mentiras semeadas dentro de nós. Pastor Eibe estava pregando isso sexta-feira. E ele chama isso de tatuagens. Tatuagens que foram carimbos, rótulos, marcas. Como é que isso sai? Só com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus declarou, abra aí em João 14:6. Eu sou o caminho, o caminho. Eu sou a verdade. Quem é bom de português aqui sabe que há uma grande diferença entre eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Jesus não disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É algo definido e único. Todos os caminhos levam até Roma, mas só tem um que leva até Deus. Amém? Quem tem boca vai a Roma, não diz o ditado popular, mas para ir para Deus só por um caminho. O caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a verdade, queridos, está em Jesus, mas a verdade também está revelada aqui neste livro. Este livro para nós está aqui a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra. Uma coisa é conter, outra coisa é ser. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém apenas. Se ela contivesse apenas a palavra de Deus, ela poderia conter a palavra do homem. Ela também poderia conter a palavra do diabo. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Esse copo, essa taça, contém água. Essa taça não é a água. É diferente. O copo é o quê? O recipiente. A água é o quê? O conteúdo. O contenido e o conteúdo. A Bíblia não é o recipiente. A Bíblia é a palavra. Entendem a diferença? Porque a palavra se tornou carne. Jesus é o Logos de Deus.
o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a palavra foi registrada. A palavra de Deus foi escrita. E nós temos nesse livro, por isso que nós temos que amar a palavra, amar a Bíblia. Nós estamos sentindo falta, irmãos, de uma geração que ama a Bíblia. Não apenas carrega ela debaixo do braço ou tem ela num aplicativo de celular. Você tem que amar a Bíblia, seja ela impressa ou digital. A gente não tem preconceito não, viu, irmãos? Eu gosto da Bíblia impressa. Por quê? Porque eu gosto de cheiro de papel. Eu gosto de manusear. Eu gosto de riscar. Mas se você é da era digital, não, mas pastor, eu tenho minha Bíblia no meu celular e lá eu marco, lá eu anoto. Beleza, não tenho preconceito. Desde que você ame a Bíblia. E medite nela. Claro, o amor não só é um amor de palavras. O amor é um amor de meditação, de mergulhar, de estudar, de perguntar a Bíblia. Amém? Quantos estão entendendo? Essa é uma época de relativismo. O relativismo é uma ideologia que permeia a nossa cultura. Isso já vem, queridos, de anos atrás, de décadas e décadas, mas o relativismo está cada vez mais aumentando. O que é o relativismo? É o seguinte: a minha verdade pode não ser a sua verdade, e a sua verdade pode não ser a minha verdade. Ou seja, a verdade é o que eu quero que ela seja. Não há um parâmetro mais absoluto. Domingo passado eu fiz a ilustração, né? Gente, estou tomando água nessa panela. Nossa, que panela legal. Aí alguém, não, isso não é panela não. Diz aí. Hã? Isso não é panela? É porque eu quero que ela seja. É a minha verdade. Me respeite. Certo? Você sobe uma balança, aí a balança, tum! Não é mais ponteiro, né, gente? Não é mais ponteiro. Os numerozinhos. Aí você olha, você está mentindo, balança. Essa é a sua verdade. Você está dizendo isso, mas eu sinto, né? No meu caso, né? Eu sinto que eu tenho 80 quilos. E a balança lá, não vou nem dizer quanto, né? O númerozinho aparecendo. Balança, essa é a sua verdade. É ridículo isso? É ridículo? Mas é isso que as pessoas estão fazendo. Não é? Quando nós falamos, e eu vou aqui mesclar, né? Com algumas verdades. Eu vou dar exemplo de verdades aqui. Quando nós falamos sobre casamento, aí nós dizemos, não, o casamento é uma ideia de Deus. A família é uma ideia de Deus. O casamento é para ser por toda a vida. Aí o mundo diz o quê? O que é que o mundo diz? Essa é a sua verdade, é a verdade dos crentes. É porque os crentes querem que seja assim. Mas nós, aí batem no peito, acreditamos assado. Então é a mesma coisa da taça, é a mesma coisa da balança. Não há mais uma verdade absoluta. Nós falamos do pecado, por exemplo. Não, porque o pecado é tudo que contraria o caráter santo de Deus. Pecado é tudo que contraria a palavra. O que era pecado 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Não é porque passou o tempo que o pecado mudou. A gente diz isso. Pecados confessados e arrependidos são perdoados. Então isso não nos dá permissão para a gente viver em pecado. Aí a pessoa, não é assim. Deus é um Deus de amor. Jesus já morreu na cruz para perdoar todos os pecados. Então Ele já me perdoou. Passado, presente, inclusive o futuro. Meus pecados futuros já foram perdoados. Veja que agora nós temos a verdade, que Jesus foi na cruz, perdoou pecados, perdoou todos os nossos pecados, inclusive os do futuro, mas temos a mistura da mentira com a verdade. Por quê?
Porque Jesus perdoou todos os nossos pecados, inclusive os que iremos cometer ainda, mas eles só serão devidamente perdoados se arrependidos e confessados. Não nos dá permissão, irmãos, de vivermos uma vida de pecado, dizendo que a graça de Deus já cobriu tudo. O nome disso é hipergraça. Eu não gosto muito do termo hipergraça. Por quê? Porque a graça é hiper mesmo. A graça é super. Eu gosto do termo graça barata. Graça diluída. Uma graça que não tem graça. A ideia que as pessoas, inclusive dentro da igreja, não me julguem. Quem é você para me julgar? Essa é uma frase que as pessoas hoje amam. Não me julguem. Não me julguem, porque vocês serão julgados também. Não, quem te julga não sou eu não. Quem te julga é a Bíblia. Não sou eu que estou te julgando. Pelos frutos se conhece uma árvore. A pessoa quer viver uma vida de pecado e dizer que não é, e ainda quer botar a culpa em quem está falando a verdade das Escrituras. Não, porque vocês são religiosos, vocês são fanáticos, vocês são isso e aquilo. Por quê? Porque cada um quer fazer suas próprias regras. Olha o que diz o livro de Juízes. Esse é o tempo dos juízes, mas esse é o tempo que nós estamos vivendo. Juízes 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Esta época que nós estamos vivendo é a mesma coisa, irmãos. Cada um quer fazer suas próprias regras, cada um quer fazer suas próprias leis. As pessoas, quando vêm a mim, elas não querem me pedir conselho. Eu vivo isso, queridos, no dia a dia. Nós, como pastores, as pessoas hoje, elas não querem mais conselho. Elas não querem mais uma opinião. Pastor, me diga, o que é que o senhor pensa? O que é que a Bíblia pensa? Não. Elas já vêm com algo pronto e elas querem que a gente assine embaixo e concordem. Porque se nós não concordarmos, sabe o que é que elas fazem? Tchau. Ou então ficam, mas ficam com o coração totalmente dividido, criticando. Porque as pessoas não querem mais se submeter à verdade. Elas querem criar a sua verdade. Elas querem criar suas próprias leis. E tem gente aqui que está sofrendo porque você criou as suas próprias leis. E você está colhendo o fruto do seu relativismo. Você não quis se submeter a uma verdade absoluta. E quem quebra um princípio, o princípio vai lhe quebrar. Você pode seguir e fazer o que você quiser, porque você é livre. Você é livre. Nós somos livres. Nós cremos que continuamos ainda com o livre-arbítrio, né? Os arminianos creem nisso. Nós continuamos com a livre escolha. Porém, nós responderemos diante de Deus por nossas escolhas. É porque, como pastores, gente, eu digo que pastor é igual a mãe, é igual a pai. Pastor, às vezes, sofre por ver os outros sofrendo e não quer ver os outros sofrendo. E somos mal interpretados porque querem dizer que a gente quer mandar na vida das pessoas. Mas nós estávamos enxergando o teu futuro. Nós estávamos enxergando isso que você está vivendo hoje. E é para você mesmo que eu estou falando. Não querem mais ouvir a verdade. Querem fazer suas próprias verdades. E quando alguém se levanta para falar algo, essa pessoa, ela é tida como alguém que está julgando, alguém que está mandando, alguém... Não. Existem princípios que são eternos. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Eu nunca conheci uma pessoa que desonrou pai e mãe que é bem sucedida na vida. Não conheço um. E isso vale
para quem é adulto, para quem é criança, para quem é adolescente. Seu pai, sua mãe pode já ser idoso, idosa. Se você desonrar, pode ter certeza que o princípio vai vir atrás de você. Então, não há relativismo. Nós temos que colocar por terra essa ideia de que eu posso fazer minhas próprias leis, de que eu posso fazer minhas próprias regras. A lei nos protege, irmãos. Eu digo que a lei é como um trilho. A lei que eu falo não é a lei de Moisés, eu estou falando da lei de Deus. A palavra de Deus é um trilho. E quem segue nesse trilho, segue seguro. Já viram a foto de alguém, uma cerca, e a pessoa lá questionando a cerca? E diz, por que essa cerca está aqui? Como se fosse um impedimento, uma restrição. E é. E alguém, não, essa cerca está nos protegendo. E a pessoa diz, não, eu não quero essa cerca aqui. Chuta a cerca, mas a cerca estava protegendo de um abismo. E ela cai no abismo. Ou seja, a cerca não era uma restrição. A cerca era uma proteção. Era uma linha de segurança. Mas a gente às vezes enxerga aquilo como algo que está nos restringindo. Como algo que está nos toldando, nos podando. É aquele guarda-rail que tem nas estradas, nas BRs. Dependendo do abismo que tem ali uma barra de metal que tenta proteger caso haja uma colisão. O carro pode bater ali e quem sabe, dependendo do impacto, não ir para o abismo. E nós temos que ver as verdades de Deus assim. Então, verdade é fundamentalmente conhecimento baseado em Deus. A verdade é um relacionamento baseado em Deus. Eu conheço Deus e eu começo a conhecer a verdade. Primeira declaração que eu quero fazer, vou fazer aqui 3 declarações. Primeiro, a verdade inclui a intenção original de Deus. Diga intenção. Mais do que fatos, inclui intenção por trás dos fatos. As Escrituras nos dizem que Deus deseja a verdade no íntimo. Abra aí comigo no Salmo 51. Salmo 51, eu não coloquei, eu acho, nos slides, mas é uma referência a isso aqui. 51:6. Eis que te comprazes, tu amas, tu tens prazer na verdade no íntimo e no recôndito, ou seja, na parte mais escondida. Recôndito é no oculto do meu ser, é nas profundezas do meu ser, me fazes conhecer a sabedoria. Então é a verdade dentro de nós, não é apenas o que fazemos externamente. Um homem chegou em casa com vários peixes e chegou diante da esposa e disse, olha aqui, os peixes. E ela, nossa, como você é um bom pescador, meu marido é demais. E ele deixou que ela falasse tudo aquilo. O fato era que ele estava com peixes na mão, entregando a sua esposa. Esse era o fato. Mas qual era a verdade? Ele tinha ido no mercado comprar os peixes. É diferente? Ele deixou que ela pensasse que ele tinha pescado os peixes. A intenção original, a intenção foi comprar, não foi pescar. Ele levou, aquilo era apenas o fato externo. Além do fato externo, tem a verdade original, tem a intenção, o que está por trás do fato. Gente, Deus quer isso de nós. Deus quer pessoas aqui que vivem não apenas externamente, mas é algo interno. Segunda verdade da verdade, primeiro é que inclui a intenção, não é apenas o que se vê.
Segunda verdade da verdade ela é predeterminada por Deus. A verdade já foi predeterminada. A gente só descobre a verdade, certo? A gente é como garimpeiro. A gente cava, a gente cavuca, a gente investiga, a gente vai lá garimpando, extraindo o ouro. Mas o ouro já está lá. Eu não produzo ouro. A verdade é o ouro de Deus. E a verdade já está predeterminada. Vamos ver aqui a discussão sobre a verdade. Para o psicólogo, nós temos psicólogos aqui. O que é que o psicólogo diz? Trabalhando com pessoas, aprendi que a verdade é o que a pessoa sente que é. Certo? O psicólogo pergunta: e aí, o que é que você está sentindo, meu paciente? Aí a pessoa diz: eu sinto que eu sou um cachorro. Muito bem, você é um cachorro. Vamos trabalhar, nesse seu lado canino. Vamos. Eu estou exagerando, acho que eu estou detonando aqui os psicólogos, É assim mesmo? É assim, Ayana? Olha, ela está dizendo que não é. Ela está se defendendo. É claro que eu exagerei, gente? É claro que eu exagerei. Mas vocês entenderam, É o que eu sinto. Para o contador. Tem algum contador aqui, gente que trabalha com contabilidade? Tem a irmã ali que trabalha no escritório, Trabalhando com as contas, com os números, eu aprendi que a verdade é o que você precisa que seja. Por quê? Porque quem trabalha com contas, com números, é coisa exata, é lógico. Então é o que você precisa. O que é que você está precisando? Não, eu estou precisando, por exemplo, eu estou precisando hoje, na minha vida, encontrar um emprego, porque o que eu preciso é de um emprego. Se eu encontrar um emprego, eu sou feliz. Pronto, então a verdade é o que você precisa. Trabalhando com um advogado, o que é que o advogado vai dizer? Ai. Ele vai dizer assim: trabalhando no sistema de justiça, aprendi que a verdade é o que você quer que ela seja. E aí, meu cliente, o que é que você quer nesse caso que seja a verdade? Não, eu quero que eu fiz isso de errado, mas eu quero que você, como meu advogado, me defenda, porque eu quero que seja isso. Irmãos, a verdade hoje, ela é composta de muitas opiniões e ideias diferentes. Isso aqui é só um exemplo para você entender que não há uma verdade absoluta para o mundo. Mas isso tem que ser diferente para nós. Amém? Como cristãos, olhe para mim. Com muito carinho eu digo isso para você. Você não pode rebaixar a verdade. Você não pode diminuí-la. Você não pode adaptá-la ao que você quer. Se nós fizermos isso, queridos, nós estamos cavando o nosso próprio buraco. Colheremos os frutos do relativismo. Já estamos colhendo. Já estamos colhendo na criação de filhos, no casamento, nas finanças, na política. Porque isso que está acontecendo na política hoje é só um reflexo da sociedade. Nós estamos colhendo. Só que o abismo para onde Satanás, o pai da mentira, quer nos levar, inclusive, na mensagem do domingo passado, eu disse que o diabo é o torcedor da verdade. E alguém entendeu que ele era um flamenguista. Torcendo pela verdade. Não. Torcer é distorcer. Certo? Eu acho que talvez deu margem, para alguém entender. O diabo é o torcedor da verdade. Ele está do lado da verdade, torcendo por ela. Não. Ele está contra a verdade, torcendo a verdade, distorcendo. Então, como pai da mentira, o que é que ele quer? Ele quer levar a humanidade para um abismo cada vez mais fundo e sem saída. Satanás não está satisfeito em saber que ele sozinho não, porque ele vai com os companheiros dele. Satanás, os demônios, o anticristo e o falso profeta irão para o lago de fogo e enxofre.
Está escrito em Apocalipse. Você sabia que o inferno não foi criado para os seres humanos? A condenação não foi criada para os seres humanos. Está claro em Apocalipse que o lago de fogo e enxofre foi criado para Satanás, seus anjos caídos, a besta, que é o anticristo, e a outra besta, os dois bestas, né? Que é o falso profeta. Foi criado para isso. Se você quiser saber mais, vem estudar escatologia comigo quinta-feira. Online, de casa, comendo pipoca, tomando um suquinho, mas com a tela aberta, viu? A câmera aberta, para eu ver o rostinho de todo mundo. A gente aprende isso. Aí ele sabe que ele vai para o lago de fogo e enxofre. Ele sabe qual é o fim dele. Então, ele é o tipo de pessoa que diz assim: não vou sozinho. Ah, mas não vou mesmo. Eu vou, mas eu vou levar comigo o máximo de pessoas que eu puder. E isso através da mentira e do engano. Certo? As propagandas que fazem do inferno, vocês já viram as propagandas do inferno? Propaganda de uma cerveja. Aí era o diabo com as diabetes. Até o nome diabetes é do diabo, tá vendo? Era o diabo lá com as demônias, elas tudo de biquíni. Venham para o inferno é muito bom, né? Como se o inferno fosse uma eterna festa, regada a muita cerveja, picanha. No inferno, obrigado, viu, por me avisar. No inferno, algumas pessoas acham que vai ser uma... Não, já parou, é que ele só alarma, lembrando a gente. Que o inferno vai ser isso, mas o inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes, é um lugar de tormento. O engano que está na mente das pessoas. A outra coisa é, curta o máximo. Aproveite o máximo, você é jovem, curta tudo. Aí no finalzinho, quando você tiver já ascendente, quando você tiver careca, banguela. Não, careca todo mundo pode ser antes de... Quando você estiver lá no finalzinho da vida, aí você pensa em Deus. Aí na cama, quando você já estiver morrendo, meu Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E você vai ser salvo como o ladrão lá da cruz. O diabo diz isso às pessoas. Mas quem disse que é garantido que a gente vai, na hora da morte, ter uma chance assim? Como aquele ladrão teve. Não é? Mas nem todos têm. Nem todos morrem velhos. Tem gente que morre bem novinho. Então esse é um engano. O engano quer nos seduzir o tempo todo. Isaías 5, verso 20. Abra aí comigo, ou veja aí. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Olha a distorção. Gente que está chamando ao mal bem, que está chamando das trevas, está chamando luz, como se fosse luz, e está chamando o amargo como se ele fosse doce. O que é que o profeta Isaías está dizendo? O pecado está normalizado e aceito. Está normalizado e aceito. Agora olhe para mim. Satanás não está satisfeito apenas em normalizar o pecado e torná-lo aceito. Ele quer normatizar o pecado. Pensa aí comigo, qual a diferença de normalizar e normatizar? Satanás, ele não quer apenas que o pecado seja normal na sociedade. Ele quer normatizar. Ele quer leis que normatizem. Porque aí já não é mais pecado. Sabe como é o nome disso? Quando o pecado se torna normatizado, o nome disso é iniquidade. Iniquidade é quando o nível de pecado cresce em uma sociedade,
Cresce, 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 se torna normal, se torna comum. Aí os nossos legisladores, os nossos juízes vão lá e dizem: é normal, é aceito. Por exemplo, o aborto, ele já é praticado, gente. Ninguém aqui é inocente de saber que o aborto já é praticado. Há décadas e décadas e séculos que mulheres engravidam e depois se arrependem da sua irresponsabilidade, porque queriam apenas o prazer pelo prazer, ficaram grávidas e não querem uma criança, porque sabem que uma criança é uma responsabilidade, é um compromisso pela vida toda. Filho você tem pela vida toda. Os filhos casam, mas continuam filhos. Então a sociedade foi ao longo dos séculos praticando o aborto, praticando, de forma escondida, tal, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Então chega ao ponto que os governos dizem: bom, é uma questão de saúde pública. Vamos normatizar o aborto. E aí há uma lei que normatiza. O nome disso se chama iniquidade. Entendem? Consumo de drogas. Será que é de agora que o povo fuma um baseadozinho? Seria ridículo a gente acreditar nisso. Consumo de drogas é desde que Noé tomou o primeiro gorozinho. Gente, um velho de 600 anos, bêbado e nu, não é uma coisa muito bonita, não. Nuzão, o velhão. Ali, ó, o álcool mexeu com os neurônios do Noé. Então é uma coisa muito antiga. Por quê? Porque as pessoas querem afogar suas mágoas, elas querem fugir das suas dores, elas querem esquecer os seus problemas. Em Provérbios 30 diz isso, que bebem para esquecer. Então já acontece. Aí o que é que as leis querem fazer? Normalizar. Bom, já que já acontece, para evitar um mal maior chamado tráfico, essa é a premissa que está por trás, né? Para a gente acabar com o tráfico, o que é que a gente faz? Legaliza. Agora vá nos países onde isso aconteceu. Vai lá em Amsterdã. Você quer, eu pago tua passagem para Amsterdã. Não pago nada. Vai lá. Amsterdã é a capital da Holanda. As drogas foram legalizadas. E você vai em um determinado lugar lá, público, que eles reservaram. Aqui em Garanhuns tem o Pop Shop, né? É como se fosse assim. Petrolina tem o Bodódromo. Bem legal, né? Só restaurantes. Em Amsterdã tem o Maconhódromo. Eu que estou dando esse nome, tá, gente? E é um lugar público para as pessoas irem lá se drogar. O governo dá seringas. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, esse governo ama as pessoas. Dá as seringas estéreis para que eles, né, se droguem, cada um use a sua seringa, não troque. Ok. Mas pergunte, o consumo caiu? O tráfico caiu? Como as famílias estão? A mãe de um drogado que morreu de overdose, mas antes de morrer de overdose, ele ia lá violento, agressivo, ele roubava coisas dentro de casa para poder pagar o seu vício. Então, meus irmãos, quando uma sociedade, eu só estou dando alguns exemplos, quando uma sociedade normatiza o pecado, nós estamos no grau mais baixo de decadência. E aí eu poderia seguir, né? Eu não tenho mais tempo, preciso finalizar. Eu poderia seguir com exemplos e exemplos e exemplos.
Porque no discurso político, tudo é muito bonito, tudo é em favor do povo, mas quem sabe é quem está vivendo isso na prática, no dia a dia. São famílias, são mães. O divórcio já foi normatizado, né? Desde a época de Moisés, acontecia divórcio, pela dureza de coração e tal. Então o divórcio já estava normatizado, foi uma permissão divina. Ok, o divórcio acontece. Não é um pecado imperdoável, não é. O único pecado imperdoável se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, porque não é um pecado imperdoável, não significa que um divórcio não deixa marcas. Quem aqui já se divorciou sabe muito bem. Quem aqui passou por um processo de separação sabe muito bem a dor. Então não é porque está normatizado, gente, que não vai fazer mal. Certo? Entenderam isso? E não tem a ver com política. Se você está achando que eu estou pregando isso por causa de política, não. Porque meu compromisso é com isso aqui. Com isso não, né? Com esta palavra aqui. Porque é esta palavra que nos guia. Veja, a gente vai terminar sobre a questão da vida, por exemplo. Quero voltar aqui ao tema da vida. Deuteronômio, abre aí ou vê aqui na tela. Deuteronômio 32, 39. Deuteronômio 32, 39. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Deus está dizendo, não há Deus além de mim. Olha o que ele fala da vida. Quer saber o que Deus pensa da vida? Pergunta a ele. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. O que significa isso, gente? Só Deus pode dar e tirar a vida. Se um ser humano se propõe a tirar a vida, a Bíblia chama isso de assassinato. E pode ser o assassinato de um idoso, de um adulto, de um adolescente, de uma criança e de um feto. Ok? Não importa. É assassinato. Então, quando a gente se depara com uma verdade dessa, ela é predeterminada. A verdade já está aqui. 1 Samuel 2,6. O Senhor mata e o Senhor preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Então, meus irmãos, leis podem legalizar, leis podem normatizar o pecado, mas o pecado continuará sendo pecado. O pecado pode ser legal, no sentido jurídico, mas ele não é moral, no sentido ético. Há uma grande diferença. O pecado foi legalizado. Sim, pode ter sido legalizado, mas ele não é moralmente aceito diante de Deus. Número 3, para a gente terminar. A verdade é uma realidade interna. Então, o que eu faço por fora, o que aparece nas minhas ações, nas minhas decisões, nas minhas conversas e nas minhas escolhas, tem que ser algo dentro. Por quê? Porque senão é hipocrisia. A verdade tem que ser dentro primeiro. Nós lemos aqui no Salmo 51. Porque é dentro de nós que Deus se relaciona. Deus se relaciona no nosso espírito. Então é uma verdade interna. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Meu coração, seu coração é enganoso. E nós temos que ir mais profundo em nosso coração. Por quê? Porque nós colocamos uma capa de religiosidade. Os crentes fazem isso muito. Eu quero te dizer que eu já fiz isso. Uma capa de religiosidade, uma capa de espiritualidade, para esconder, para não admitir. Deixa eu te dar um exemplo bem prático, com relação a mim. Quando o CCA começou a crescer, eu tinha um motivo espiritual. Não, é porque nós queremos salvar vidas, é porque nós queremos ganhar vidas, é porque nós queremos famílias sendo salvas. Não é um motivo bonito? É ou não é? É espiritual? É, ok. Mas a realidade interna, irmãos, Deus começou a dizer, vai mais fundo.
Vai mais fundo. É por causa das almas? É por causa das vidas, Marcos? Senhor, tu sabes. Eu sou teu filho, eu sou filho de Deus, eu te conheço. Nós estamos, Deus, há tantos anos caminhando juntos, e Deus, é a verdade dentro de você. Por que você quer que esta igreja cresça? Senhor, Garanhuns tem quase 150 mil habitantes. E dos 150 mil, 20, 30 mil diz que são crentes. Então nós temos aí 100 e tantas mil pessoas para ganhar. É um alvo muito nobre, o Senhor. É a verdade. Até que um dia, irmãos, eu confrontando a mim mesmo, minhas intenções, meus motivos mais profundos, meu pecado, meu coração. Senhor, eu sei que tem muitas almas para serem salvas, casamentos para serem restaurados, vidas para serem libertas, mas eu quero que cresça para eu aparecer. É duro, irmãos, isso? Muito. Porque eu estou dizendo o quê? Sim, a verdade, mas com outras palavras. Sim, mas o que é que eu estou dizendo de mim mesmo? Eu estou com motivos errados. Eu estou com motivos egoístas. Eu estou com orgulho em meu coração. Eu estou querendo competir com outras pessoas, com outros pastores. Eu estou querendo aparecer bem no filme. É a minha reputação. Meus irmãos, mas isso não é fácil. Isso é um golpe no nosso ego. É um golpe. Mas a verdade é uma realidade interna e eu não tenho como fugir. E eu tive que admitir, sim, Senhor, me perdoe. Por trás de uma capa de espiritualidade, de uma visão, eu estava com motivos errados. Eu quero corrigir meus motivos, Deus. Eu continuo querendo que a igreja cresça, que vidas sejam salvas, que famílias sejam restauradas, mas não por causa de mim, por causa deles. Eles precisam da mensagem da salvação. Entenderam que a verdade é interna? Sabe onde é que está a batalha? Coloque a mão assim nos seus 2 ouvidos. A batalha está entre seus 2 ouvidos. O que é que tem aí entre seus 2 ouvidos? O cérebro. A mente. Alguns com a cabeça menor, outros com a cabeça maior. Eu brinco, né? Que tem alguns que... O cérebro, ele pesa em média 1,2 kg. É isso? 1,2 kg. Mas tem alguns que o cérebro é mais avantajado. Por isso que a caixa craniana, né, tem que expandir. Né? Um cérebro com 1,5 kg. A realidade é que a batalha é aqui. O campo de batalha, como disse a Joyce Meyer, o campo de batalha é aqui. É nos nossos pensamentos, irmãos. Então, o que precisamos é de revelação. E eu quero terminar com isso. O que resolve a batalha? O que resolve a batalha? Por quê? Porque minhas emoções falham, né? Muitas vezes, eu estou usando minhas emoções para determinar a verdade. Aí é um assunto que me emociona. Não, minhas emoções, elas podem falhar. Emoções flutuam, emoções mudam. Hoje eu não estava emocionado para vir pregar. Hoje eu estava querendo dormir. E quando eu acordo, né, eu não acordo assim muito, não é uma coisa muito boa, né? Cristiano chamou para almoçar, os meninos já tinham chegado, né, e eu me levantei, meio bombardeado, né, e aí eu levo 15 minutos para acordar. Emocionalmente, eu estou lá, cama, não quero conversa com ninguém, eu não queria. Então, nossas emoções, dependendo da hora, dependendo do contexto, então não são emoções que respondem. Nossa inteligência, eu vou confiar na minha inteligência? Eu vou confiar apenas na ciência? A ciência dizia que café fazia mal à saúde. E hoje café
E se depender do café que eu tomei agora, eu nunca mais tenho ataque de coração, viu? E olha que eu gosto de café forte. Mas a irmã, ela disse, hoje eu boto para torar mesmo nesse café. Então eu não sofro mais ataque cardíaco. Mas mudou. Ovos, não coma ovo. Hoje, coma ovo. Ou seja, a própria ciência, ela vai fazendo novas descobertas, novas atualizações, vai mudando, vai adaptando. Aí eu vou basear na minha inteligência? Não. Por quê? Porque só Deus tem todas as respostas. Eu vou basear nos meus instintos morais? Porque meus instintos morais também podem falhar. Se eu me afasto de Deus, sabe o que acontece, irmãos? Isso é certo. Quando eu estou próximo a Deus, meus instintos morais se elevam. Por quê? Porque eu estou querendo parecer com Deus, porque eu estou sendo influenciado pela santidade de Deus. Quando eu me afasto de Deus, meus instintos morais, lá para baixo, aí eu começo, eu acho que eu posso, eu acho que estou sendo muito rígido comigo mesmo, eu acho que eu estou sendo muito exigente, ou seja, nossos instintos morais variam, só revelação resolve. E eu quero terminar te dizendo isso. Deus é o autor da verdade. Deus é o originador da verdade. Você precisa conhecê-lo, conhecer a palavra. Você precisa saber como esta palavra funciona, como o cinto da verdade. Lembra que eu falei do cinto da verdade domingo passado? A verdade como cinto. Porque a batalha que está acontecendo em nossa mente não pode ser respondida pelas emoções, não pode ser respondida pela nossa inteligência, nem pela ciência, nem pelos instintos morais. Por quê? Porque a raiz do problema é no coração, então tem que ter revelação no coração. Amém, queridos? E eu quero terminar aqui repetindo: a verdade é determinada por Deus. Há um padrão absoluto que deve reger as minhas decisões, minhas escolhas. Sabe, isso tem que causar em mim temor. Isso tem que causar em mim compromisso com a palavra. Compromisso com a palavra, minhas escolhas. E se nós estamos nessa confusão que estamos, sabe o que é que eu te incentivo? A que você ore. Qualquer que seja a tua decisão para domingo que vem, você precisa orar. Eu respeito sua decisão. Você é amado por nós, você é nossa ovelha. Eu conversei com várias pessoas sobre isso. Eu não vou pedir voto aqui para ninguém, mas a única coisa que eu te peço é que você ore, submeta a sua vida, e se Deus te disser, faça isso, ou faça aquilo, faça. Mas você precisa submeter sua vida a Deus. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. E eu não vou poder colocar a culpa em ninguém. Ninguém é responsável pelas decisões que eu tomo. Somos adultos, somos inteligentes, racionais, mas este livro é o parâmetro. Este livro é o parâmetro, irmãos. E nós precisamos colocar isso como base de toda a nossa vida, porque no dia a dia essa questão ela vai passar. Independente de quem ganhar, nós vamos ter o compromisso de orar, porque é isso que a Bíblia diz: orem pelos que estão investidos de autoridade, para que tenham vida mansa, sensata e tranquila. É isso que Paulo diz. Porém, como cidadãos, nós temos o poder de escolha. E aí o que é que você vai fazer? Como você é crente espiritual, vai se submeter a Deus e deixar que o Espírito de Deus e a palavra de Deus te guie. É só isso. E eu queria que a gente orasse nesse momento, Se você puder ficar em pé.
continuamos com o nosso jejum, né? Até o domingo nós estamos jejuando pelo Brasil. Estamos colocando esse processo eleitoral. Vamos pedir paz sobre a nossa nação. Eu sei que Satanás é o mestre de intrigas. Ele quer um lado e outro, não é? Se degladiando, brigando, mentiras, até violência. E nós queremos colocar o Brasil diante do Senhor. E eu estou orando, Deus, aquilo que está no teu coração seja feito. A tua vontade que é feita no céu seja feita no Brasil. Que o reino de Deus venha, mas que o Senhor use nossas vidas. Que o Senhor use as nossas vidas. Agora, põe a mão no seu coração, no dia a dia, nas tuas decisões. Peça ao Senhor agora: eu quero ter o parâmetro absoluto da tua palavra. Eu quero que a tua palavra possa reger, governar a minha vida. Senhor, nós colocamos diante de ti, Senhor, nossas vidas. Somos teus filhos, somos a igreja, coluna e baluarte da verdade, coluna e fundamento da verdade. E hoje, mais do que nunca, a verdade precisa ser pregada, exibida para esse mundo caído. E não é uma questão de política, Senhor, é uma questão de compromisso com a tua palavra, as verdades da tua palavra, que nós precisamos sustentá-las, independente de quem esteja no poder. Nosso compromisso é com a tua palavra. Mas eu também te peço, Senhor, põe temor em nosso coração, como cidadãos brasileiros, como a igreja no Brasil. Nós oramos por temor e colocamos agora a nossa nação diante de ti. Colocamos essa semana que antecede as eleições. Colocamos diante de ti o próximo domingo, dia 30. Como nós estamos orando, jejuando e pedindo, faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Faça a sua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai nosso, aqui na terra, aqui no Brasil, como ela é feita nos céus. Venha o teu reino. E nós agora também colocamos nossas vidas pessoais. Coloque seu casamento, coloque agora seus filhos, coloque agora suas decisões nos negócios, coloque agora suas decisões com relação aos seus amigos. Coloque agora a sua vida e diga: eu quero que os princípios da palavra de Deus governe, seja absoluto, a verdade absoluta da palavra. E quando eu tiver dúvida, eu vou voltar para esse livro, eu vou recorrer a ele, eu vou perguntar ao Espírito Santo o que é que ele pensa. Abençoamos teu povo, Senhor, com paz. Haja paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está fixa em ti, porque confia em ti. Nós declaramos agora, Senhor, as verdades da palavra se mantendo em nossas vidas, sustentando a nossa vida, em nome de Jesus.